muitos de vocês somos amantes das 7 artes, não é? Do cinema. E muitas das vezes ficamos horas e horas a assistir filmes, séries, e muitas dessas coisas são filmes de ficções, não é? Eu gosto muito da criatividade do Stan Lee, do Jack Kirby e do Steve Ditko. Os caras da Universo Marvel, eles são muito criativos pelas histórias que nos contam, que nos levam horas e horas, não é? Que nos prendem em uma poltrona a assistir um filme, uma série, ou mesmo a visualizar um cartoon, não é? Ou mesmo em uma sala de cinema a assistir um filme de 1h30 ou 2 horas. São histórias fantásticas, extraordinárias, que muitas das vezes nos remetem à necessidade de termos super-heróis, porque os filmes da Marvel nos trazem essa ideia de super-heróis, não é? E os super-heróis, muitas das vezes, eles vêm repor a paz, não é? Trazer a paz no meio da guerra, a injustiça no meio da injustiça, a socorrer os oprimidos e assim por diante. Todas essas histórias, não é, do universo cinematográfico, muitas das vezes me faz pensar em Cristo, não é? Na obra que ele veio realizar na Terra e a maneira conforme ele veio para trazer seu reino até nós. Mas o que me deixa triste é que muitas das vezes a indústria cinematográfica não traz a ideia clara, não é? Ou oculta a necessidade clara do super-herói, não é? Ou seja, o super-herói que nós podíamos considerar como Cristo, não é? Que não é apenas um super-herói, é o Deus que fez os céus e a terra. Ele não simplesmente fez a obra que os super-heróis que nós temos visto no cinema fazem, não é? Mas ele veio estabelecer um tempo novo, ele veio estabelecer uma esperança para a humanidade caída. E uma das mentiras que a indústria cinematográfica vende, entre as novelas e outras coisas, é que existe um final feliz sem Cristo, como diz o meu amigo Bruno Euclides. Na verdade, isso é tudo uma fantasia que rouba a nossa atenção, nos prende, não é? Atrai-nos e consome o nosso tempo. Muitas das vezes, essa mesma indústria cinematográfica faz com que nós criemos ídolos, e esses ídolos acabam por ser idolatrados em nosso coração em substituição da imagem de Cristo ou em substituição da glória de Deus. No Salmo do número 135 está escrito assim, versículo número 15: os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhante a eles se tornam os que fazem e todos os que neles confiam. Na verdade, esses ídolos, eles não existem. Eles são ficções contadas dentre as mitologias gregas, as mitologias maias e assim por diante. Tudo isso em substituição da glória de Deus, em substituição da imagem de Cristo, que ao contrário de um super-herói que nós temos visto no cinema, ele é o Deus que se fez menino, encarnou no ventre de uma mulher e teve uma vida toda, não é? Sem uma manifestação miraculosa até aos 30 anos. Jesus nos ensinou a ideia clara do que é ser humano, não é? Do que o homem, na verdade, precisa ser. Ele nos ensinou a ser manso e humilde de coração, simples como pomba e prudentes como serpente. Ele trouxe em nós o verdadeiro caráter do homem. E acima de todas as coisas, ele revelou a salvação pela sua morte de cruz. E tudo isso, a indústria cinematográfica não apregoa como devia apregoar, ou como apregoa as coisas das outras mitologias que existem por ali, não é? No livro de Atos, no capítulo número 4, no versículo 12, o texto sagrado nos ensina que em nenhum outro há salvação senão no nome de Jesus. Paulo depois escreve para Timóteo para dizer, no capítulo número 4 da primeira carta ao Timóteo, no capítulo número 2, no versículo 4, ele diz que é desejo de Deus que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Eu gosto das coisas que o cinema muitas das vezes traz, muitas das vezes até com filmes que falam de Jesus, que retratam a vida e obra de Jesus, não é? Mas muitas das vezes eles fantasiam nossa imagem e nos tornam, ou nos convocam a idolatrar essas pessoas, o que é errado. Eu gosto do paralelo em que o meu pai espiritual, Sadraque Manuel, faz com o filme Os 300, não é? Onde
o rei Leônidas com os seus 300 guerreiros vão e enfrentam o rei Artaxerxes, que é claramente uma imagem dos 300 de Gideões que está na Bíblia Sagrada. Então, existem muitas histórias bíblicas que muitas das vezes não são reportadas no cinema, não é como deviam, porque não é do interesse público, do interesse da indústria cinematográfica propagar essas histórias, porque não é trabalho do mundo proclamar a salvação, mas é trabalho da igreja e dos filhos de Deus proclamar a salvação em Cristo. E esses filhos de Deus muitas das vezes têm sido cegados, não é? Atraídos por essas histórias mitológicas, não é? Que prendem a nossa imagem, prendem as nossas os nossos órgãos dos sentidos, nos fingindo e nos mentindo que existem finais felizes sem Cristo. Até as novelas nos mostram isso. Mas na verdade é tudo fantasia. Eu queria simplesmente que você acordasse e despertasse do sono para que Cristo te esclareça, porque é tempo de salvação. Valeu.